Olá, esta é uma gravação especial, né, falando sobre escatologia, que acho que vai resumir um pouco de tudo quanto foi colocado em todas as aulas que eu gravei, né, para se essa é a primeira gravação que você está ouvindo, né, eu sugiro você voltar e ouvir ao curso de escatologia que foi colocado em várias aulas, né, foram divididas em partes, aulas pequenas para que você possa ouvir aí uma vez por dia ou se você tem mais disponibilidade de tempo, poder ouvir um pouco mais. Mas essa aula eu vou falar um pouco sobre, nessa gravação, na verdade não é uma aula, né? Nessa gravação eu quero falar um pouco sobre os motivos pelos quais eu creio, né? Talvez de uma maneira um pouco diferente do que as outras pessoas creem, né? E se eu fosse colocar aqui com relação ao final dos tempos, né, sobre se alguém fosse perguntar qual é a posição que eu tenho, na verdade ela não é nenhuma das posições clássicas que hoje existem. As posições clássicas que nós temos é o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Eu creio, na verdade, uma posição um pouco diferente, que é chamada uma posição pré-ira de Deus. Né? Na verdade, eu não sou o único, né? Já existem vários teólogos, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, né, que também defendem essa posição. Talvez seja uma teologia relativamente nova, né, mas é algo que busca conciliar as dificuldades que existem nas outras posições, né? Mas antes de colocando um parênteses aqui, né? Por que eu resolvi gravar estas aulas, né? Por que talvez você que está me ouvindo, você poderia estar ouvindo as outras posições e escolhendo uma delas, né? Para você acreditar, né? Mas eu resolvi simplesmente falar o que eu penso, né? Certa vez um professor me falou que o lugar onde mais existiam ideias boas era no cemitério, porque muitas pessoas elas têm ideias muito boas, mas nunca colocam em prática ou simplesmente nunca põem para fora essas ideias, né? E eu resolvi aqui com o meu computador, com o meu microfone, com a minha conexão à internet, um pouco de estudo e boa vontade, né, passar para vocês aquilo que eu penso, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isto que eu penso, né? Sobre porque como que eu cheguei a esta conclusão de um arrebatamento pré-ira de Deus e o que é um arrebatamento pré-ira de Deus? Na verdade, resumindo um pouco, o arrebatamento pré-ira de Deus é a igreja ela passa pela tribulação. Na verdade, a, a tribulação ela começa a ocorrer. Juntamente com a tribulação, você tem algo que é chamado o princípio das dores, né? Algumas calamidades começam a acontecer na terra, até que a tribulação ela acaba com o arrebatamento e quando existe o arrebatamento é quando começa o grande dia do Senhor, né? Que é um período onde Deus ele manda a sua ira, né? Por isso que é o arrebatamento pré-ira, né? Então, depois que a igreja é arrebatada, é quando você tem a ira de Deus, né? Com as trombetas, as taças, as trombetas e as taças, né? Não os selos, as trombetas e as taças, que nelas elas se consomem a ira de Deus, né? Então, e depois que você tem as taças, aí sim Jesus volta, né? Então eu creio que existe aí um período onde a igreja vai ser arrebatada, onde ela vai estar com Jesus nos ares, né? E depois ela volta com Cristo aí ao final dos 7 anos. Então ele é uma posição que ela é intermediária entre o mid e o pós-tribulacionismo. Na verdade, não chega a ser nenhuma delas, né? E o fundamento bíblico que eu tenho para isso está nada mais, nada menos que em Mateus capítulo 24. Né? Existem alguns mitos, principalmente quando se estuda escatologia, né? E o principal mito que talvez se você, assim como eu, foi sempre defensor do pré-tribulacionismo, né? E eu muito tempo fui defensor do pré-tribulacionismo, é que Mateus 24 ele é para Israel, né? Esse é o grande mito que se tem, que Mateus 24 ele não é para a igreja, ele é um capítulo que foi feito para Israel. Existem alguns problemas com isso, né? Alguns problemas exegéticos, né? Por quê? Porque Mateus 24 ele existem paralelos, né? Que é Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Eles são paralelos, né, de Mateus capítulo 24, quando falam que é o discurso que Jesus fala, né, sobre as coisas dos sinais dos tempos, né? E um texto interessante, né, que não está em Mateus 24, mas está em Marcos 13, né, que é até um texto que é muito utilizado aí, né, sobre a iminência, né, da volta de Jesus, que é Mateus 13, 35 a 37, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde,
se é meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-os a todos, vigiai. Olha que interessante, né? Em Marcos, Jesus ele fala, digo-os não só para Israel, mas ele diz a todos. Né? Então Jesus ele conclui o seu sermão e ele fala, olha, isso que eu estou ensinando, eu ensino isso para todo mundo, não só para Israel. Né? Então Jesus ele estava ensinando a todos, né? Ou seja, esse capítulo, esse sermão de Jesus, ele é para todos, não é só para Israel ou só para um pedaço da igreja, né? Não, ele é para todos. Outra coisa interessante, né, que em Mateus 24, o texto Mateus 24:36, né, que fala que o dia e a hora que ele voltará ninguém sabe, esse é um texto que é muito utilizado pelos pré-tribulacionistas. Né? Ele fala, não, porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas espera aí, mas isso daí eles colocam isso para a igreja, né, pré-tribulacional, mas esse é um texto que está em Mateus 24, que eles próprios falam que não, isso é para Israel apenas. Né? Então, esse acho que é um mito que existe. Né? E outra coisa, né? Se Jesus ele está falando como que vai ser o final do mundo e você vai desprezar isso da tua teologia, eu acho que existe um risco muito grande. Né? Você desprezar o que o nosso mestre, nosso maior mestre, que é Jesus, o que ele ensinou sobre o final dos tempos. Né? Você simplesmente falar, não, esse capítulo não é válido para a gente fazer teologia com ele, eu acho um tanto quanto arriscado. Né? Sim, porque é isso que os pré-tribulacionistas fazem. Né? Eles falam, não, Mateus 24 não é para a igreja, é para Israel. Né? Ou seja, você deixa de ter isso como um ensinamento de Jesus para você, ou para as coisas que vão acontecer. Né? Isso é um risco muito grande você fazer isso na sua teologia. Bom, mas eu gostaria de ter, né, e estudar o que Jesus ele fala sobre Mateus 24, né? E a gente tentar entender nisso as coisas que realmente vão acontecer, que a gente sabe que vão acontecer. Por exemplo, eu creio que vai haver um arrebatamento. Né? A Bíblia é clara que vai existir um arrebatamento. Né? Eu não estou dizendo que não vai acontecer, ele vai acontecer, mas vamos encontrar o arrebatamento onde que ele está em Mateus 24. Né? Vão haver princípios das dores, né, que Jesus fala. Vamos ver onde que eles estão em Mateus 24. Vai haver a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos ver onde que eles estão em Mateus 24. Né? Acho que a gente indo por esse caminho, né, que eu gostaria de identificar e ver qual é a posição realmente tribulacional, né, do arrebatamento com relação à tribulação, ao tempo tribulacional, que melhor se encaixa. Né? Bom, Mateus 24, né, eu sugiro fortemente que se você não leu ou não lembra dele, né, que você dê uma pausa, leia Mateus 24, né, e possa se lembrar um pouco, né, desse texto de Mateus. Mateus 24, ele começa, né, os discípulos perguntando, né, quando que vão acontecer, né, essas coisas, o fim do mundo. Né? E Jesus ele fala, né, do versículo 5 ao versículo 13, ele fala sobre algo que ele próprio, né, fala como sendo o princípio das dores. Né? Ele vai falar aí de coisas que vão acontecer, né, que ele vai retratar estas coisas como o princípio das dores. Né? A partir do versículo 5 ele fala que pessoas virão no nome dele dizendo que é o Cristo. No versículo 6 fala de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes, terremotos. E o versículo 8 ele fala, isso são o princípio das dores. Né? Então a gente vê aqui, até o versículo 8, Jesus fala de coisas que são princípios das dores, ou seja, né, não veio o parto ainda, ou seja, o mundo vai começar a mostrar, né, o mundo ficou diferente, né, mais guerras, mais fome, mais pestes, mais gente morrendo, e isso de uma maneira amplificada, de certa forma, com relação ao que a gente tem hoje, e isso é o princípio das dores. Né? E nisso, né, olha que interessante, né, até o ponto número 5, né, quando a gente olha lá em Apocalipse capítulo 6, que fala dos selos que são abertos, né, e quando você olha os 4 primeiros selos, não tem como a gente não fazer uma associação destes selos, né, do cavalo branco, cavalo vermelho, preto, amarelo, né, com aquilo que Jesus fala como sendo o princípio das dores. Né. Eu vou colocar lado a lado aqui nessa tabela. Eu já mostrei isso em alguns vídeos anteriores, mas olha a semelhança que existe, né, em Mateus 24 com Apocalipse 6. Né? Em primeiro, Jesus fala de pessoas vindo no nome dele. Né? A primeira coisa que acontece que a gente vê é o cavalo branco dizendo
que a maioria dos teólogos concorda como sendo o anticristo, né? Por que isso? Porque a primeira coisa que acontece em Apocalipse, né, é o anticristo, ele é o advento do anticristo. Como diz lá em Daniel, que a última semana de Daniel começa com a assinatura desse tratado de paz que o anticristo, né, ele vai fazer. Então a primeira coisa que acontece é o anticristo. Depois Jesus fala guerras e rumores de guerra. Apocalipse fala um cavalo vermelho que tira a paz da terra. E se tirar paz, temos guerras. Jesus fala em Mateus 24, fomes. Apocalipse 6 diz, um cavalo preto que vai ter um aumento descontrolado do preço dos alimentos. Isso vai gerar fome. E aí sim vai. Pestes é o cavalo amarelo, né, que vai matar. Uma das coisas é a peste. Terremotos, que a gente, lá no Apocalipse a gente vê também, só que um pouquinho mais para frente, no sexto selo, no versículo 12. Até então, até aí, a gente percebe que existe um padrão naquilo que Jesus fala com aquilo que Apocalipse 6 fala. Talvez Jesus ele falando as mesmas coisas e a revelação dada a João explicando, porque uma coisa interessante, a revelação ela explica, Jesus ele revela a João Batista, o livro do Apocalipse, que é conhecido como revelação, ele revela aquilo que iria acontecer. Então, muitas pessoas falam, Apocalipse ele é um mistério. Não, ele é a revelação da profecia. Ele é fácil de entender, ele não é difícil, ele é a revelação. E até aqui então, até esse quarto selo, a gente tem assim, então esse princípio das dores. No quinto selo, que começa em Mateus lá no versículo 15, se você for olhar lá no versículo 15, Jesus ele fala que aí que vai começar a grande tribulação, que é quando começar a abominação desoladora. Eu já expliquei isso lá no curso de escatologia, se você não se lembra disso, você pode voltar lá nas aulas e se lembrar. Quando tiver a abominação da desolação, aí vai começar, aí o negócio vai ficar feio de verdade. Vai começar a grande perseguição lá, ela vai começar de Jerusalém e vai se espalhar aí, talvez por todo o mundo. E Jesus ele fala, no versículo 21, que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Então Jesus ele fala nesse versículo 21 de Mateus 24 que teria esta grande tribulação. Até que Jesus ele não fala nada de arrebatamento, ele não fala nada da igreja ser salva, até que Jesus não falou nada disso. A gente está, de novo, a gente está ouvindo Jesus explicando sobre escatologia. Então a gente vamos tentar fazer aí uma escatologia por aquilo que Jesus falou apenas, e tentar associar isso com outros textos aí, Tessalonicenses e Apocalipse. Uma coisa interessante, que Jesus ele fala no versículo 29, até do versículo 15 ao versículo 28, então ele vai falar um pouco sobre essa grande tribulação, o que vai acontecer, coisas que nós devemos ou não fazer aí nessa grande tribulação, que é, lá em Apocalipse 6, referente ao quinto selo, que os mártires eles estão ainda pedindo por justiça, e o anjo ele fala, olha, não, aguarda aí que ainda vai completar aí aqueles que ainda faltam ser mortos aí por causa do testemunho de Jesus. Mas um texto que em Mateus 24 ele faz meio que uma quebra de sessão é o versículo 29, que está dizendo aqui, eu coloquei aqui. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Isso está lá no sexto selo, que é em Apocalipse 6, de 12 a 17. Então, é algo que vai acontecer no sistema solar, o Sol vai escurecer, a Lua não dá a luz e as estrelas cairão do céu. Eu já falei sobre isso nas aulas passadas. Não quer dizer que a estrela vai cair na Terra. Ela pode, talvez a estrela vai mudar de lugar, talvez ser uma chuva chuva, de granizo, ou alguma meteoros, a gente não sabe. Mas a verdade é que as potências do céu elas serão abaladas. Mas
uma pergunta, né, que eu sempre me fiz é, Jesus fala, e logo depois da aflição daqueles dias, né? Essa palavra aflição é a mesma palavra para tribulação. Depois da tribulação daqueles dias. Ou seja, Jesus está falando, olha, depois da tribulação vai acontecer alguma coisa. Por que Jesus fala depois da tribulação? Acabou a tribulação, né? Não sei se você já parou para se fazer essa pergunta. Porque Jesus está falando que a tribulação ela vai acabar. Né? E até Jesus ele fala, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Né? Então olha que interessante, a tribulação ela vai ter um fim. E depois que ela acaba, olha o que acontece. Jesus fala, depois desses dias de tribulação, o que vai acontecer? O sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Olha que interessante, né? E por quê? Porque a gente percebe que o final da tribulação ele se dá com o início do grande dia do Senhor, como diz lá em Joel capítulo 2. Né? Joel capítulo 2 ele fala, né, que o grande dia do Senhor, né, antes que isso aconteça, o sol vai se escurecer, né, a lua se transformará em sangue, o sol não dará sua luz. Então a gente está vendo aí que o grande dia do Senhor começa. Agora, a pergunta, né, voltando à pergunta, por que após a tribulação? Por que a tribulação acabou? Existem só duas respostas para isso. A primeira é que o anticristo conseguiu matar todos os crentes. Né? O anticristo conseguiu acabar com a igreja, com Israel, destruir todo mundo, aí acaba a tribulação. Porque a tribulação é o anticristo perseguindo os santos. Agora, se a tribulação acaba, é por dois motivos. Ou o anticristo conseguiu acabar com todos, ou a igreja foi arrebatada. Essa é uma possibilidade. Agora, se isso realmente fosse essa possibilidade, o versículo seguinte de Mateus 24 teria que dizer isso. Vamos ver o que diz então o versículo 30. Né? Versículo 30 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha que interessante. Né? Não é à toa que Jesus fala, olha, depois da tribulação daqueles dias, Jesus está falando, olha, vai acabar a tribulação e vai acontecer isso daqui, vai começar o grande dia do Senhor. Né? Nesse mesmo dia que acabar a tribulação, vai ter esse impacto aí nas potências dos céus, né? No sol, na lua, nas estrelas. E outra coisa interessante que a gente percebe, um padrão, né? Que aí eu gostaria de fazer um paralelo de Mateus 24 com 1 Tessalonicenses 4. Né? Antes de entrar nesse texto de 1 Tessalonicenses 4, olha que interessante, nesse texto e algumas palavras-chave que existem aqui. Né? Todos verão, né? Jesus fala que todos verão o Filho dos Homens vindo sobre as nuvens, né? Com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Né? Então olha que coisas que acontecem aqui nesse dia. A gente vê o Filho do Homem nas nuvens, com um clamor de trombeta, ajuntando os escolhidos. Então, olha, atente para essas três palavras aí de Mateus 24:30. As nuvens, a trombeta e os escolhidos. As nuvens, a trombeta e os escolhidos. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que é o único texto da Bíblia que fala sobre arrebatamento. Só existe um texto da Bíblia que fala esta palavra arrebatamento, é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Existem outro texto de Paulo que fala que é 1 Coríntios 15, que fala sobre ter os corpos transformados, né, na volta de Jesus, mas a palavra arrebatamento é esse único texto que fala. Olha o que diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Olha onde que a gente vai encontrar o Senhor. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens.
né? E isso vai acontecer quando a gente ouvir o quê? A trombeta de Deus. E quando acontecer isso, todos os escolhidos vão ser ajuntados, né? Primeiro os mortos, que serão ressurretos, e depois os vivos serão arrebatados, transformados e arrebatados. Então olha que interessante, esse Mateus 24:30 com 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 fala sobre a vinda de Jesus nas nuvens, com o clamor de trombeta, ajuntando os escolhidos. É muito difícil a gente conseguir desassociar esse texto de Tessalonicenses que fala sobre arrebatamento com Mateus 24:30. Eu tenho muita dificuldade de conseguir desassociar. Por quê? Justamente porque fala da vinda de Jesus nas nuvens, com a trombeta e ajuntando os escolhidos, né? Outra coisa interessante, né, um pouquinho mais para frente, Jesus ele vai falar, né, especificamente nos versículos 37 a 39, né? Olha o que diz lá, 37 a 39, Jesus fala: "E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Tem muitos pré-tribulacionistas que falam não, porque Noé entrou e 7 dias depois veio a tribulação. Isso é mentira. Isso não é verdade. Vá ler o texto de novo lá de Gênesis. O que acontece é que 7 dias antes, Deus fala para Noé: daqui 7 dias vai cair a chuva, né? E aí, 7 dias depois, né, Noé ele vai ajuntando, ele abre as portas da arca, os animais vão chegando e ao 7º dia Noé entra na arca. E no dia que Noé entra na arca, o dilúvio chega. No mesmo dia que Noé entra na arca, o dilúvio chega, né? Então o que Jesus está falando é: no mesmo dia que a igreja for arrebatada, vai vir o juízo de Deus sobre a terra, né? Como que eu sei disso? Olha lá outro texto lá de Lucas 17, 26 a 29. É um paralelo, né? Lucas capítulo 17, versículos... Eu vou abrir aqui a palavra para vocês poderem ver. Lucas 17, de 26 a 29, diz assim: "E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos." Veja o que Jesus fala: o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, no mesmo dia. Assim como diz lá em Gênesis, né? Gênesis ele fala que no mesmo dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Versículo 28, como também da mesma maneira que aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo de enxofre e os consumiu a todos. Veja que no mesmo dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu, né? E versículo 30 diz: assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Olha que interessante. Esse mesmo padrão que aconteceu com Noé. No mesmo dia que Noé entrou e foi salvo, veio o dilúvio. No mesmo dia que Ló saiu de Sodoma, caiu fogo fogo e enxofre do céu. E o versículo 30 diz: assim será no dia do Filho do Homem há de se manifestar. Ou seja, no mesmo dia que Jesus voltar. É isso que ele está ensinando. É isso que Jesus ensina para a gente. No mesmo dia que ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, e no mesmo dia vai começar a cair a ira de Deus sobre a terra. Isso é um padrão que a gente vê, né? Assim como aconteceu com Noé. É isso que Jesus está querendo ensinar aqui, de falar assim como nos dias de Noé. E assim vai acontecer, né? Da mesma forma, no mesmo dia do arrebatamento começa o dia do Senhor, né? Que aí começa esse 7º selo, né? Onde você tem aí essa meia hora, né? Que tanto é interessante isso, né? A gente vê que no 7º selo, né? No 6º selo é que acontece das potências celestes elas serem abaladas, né? E se você for estudar lá no 6º selo, você também vai ver lá que existe lá um ajuntamento também, né? O arrebatamento também. Se você for estudar em Apocalipse, quando que vai acontecer, é bem possível que seja realmente aí no 6º selo, né?
No mesmo dia que o arrebatamento começa o dia do Senhor também. O sétimo selo, ele não é um selo que dura dias ou meses, não, ele demora meia hora só apenas. Por quê? Porque é no mesmo dia. Vão ter meia hora entre o arrebatamento e o início da ira de Deus caindo sobre a terra. Por isso é muito interessante, né? O arrebatamento, quando ele chegar, né? Vai acontecer o arrebatamento, e aí sim vai acontecer no sétimo selo esta meia hora, e aí sim, a partir das trombetas, começarem a acontecer a ira de Deus sobre a terra. Então, colocando isso num diagrama, né, que é a posição pré-ira de Deus, né, nós temos aí essa 70ª semana de Daniel, que são 7 anos. Né, ela começa com o surgimento do anticristo, né, e também, ao mesmo tempo, as duas testemunhas. Né, nós vamos ter os 5 selos aí, passando aí por esse tempo todo aí, até que começa a grande tribulação. A tribulação ela começa com a abominação desoladora, né, que é na metade desses 7 anos, depois de 1260 dias, e veja que até aí você não tem o arrebatamento, né, nem pré, nem mid, e também não é pós, né, o pós diz que é lá na volta de Jesus, né, que o arrebatamento ele acontece ou simplesmente não acontece, né, mas segundo Mateus 24, nos dá a entender que depois da tribulação acontece o arrebatamento e começa a ira de Deus. Então a gente tem esse arrebatamento aí que ninguém sabe quando vai acontecer, ele pode ser a qualquer momento, né? Veja que essa posição ela também tem a iminência de acontecimento, você não sabe quando ela vai acontecer aí, dentro desse período, né? E você não tem que estar atento, né, de quando ela vai acontecer, você não sabe o dia e a hora. Você pode saber o ano e o mês, mas não o dia e a hora. Né? Isso que o texto bíblico diz. Mas depois do arrebatamento começa então a ira de Deus, seja com as trombetas ou com as taças. Então, a gente tem, né, até então, em Mateus 24, Jesus explicando até o arrebatamento e o início da ira de Deus. Mas talvez você possa perguntar, tá, mas e a volta de Jesus? Quando que ele volta para valer com a igreja? É um pouquinho mais para frente, não é em Mateus 24, é lá em Mateus 25. Em Mateus 25, até então, né, Jesus ele vai falar e depois parece que Jesus vai contar umas parábolas ali no meio. Ele vai falar sobre a parábola das virgens, a parábola dos talentos. Mas voltando um pouco, lá em Mateus 25, 31, a gente percebe uma vinda de Jesus diferente daquela como foi lá em Mateus 24, que foi nas nuvens com trombeta. Jesus ele fala de uma outra maneira que ele vai vir. Olha que interessante, lá em Mateus capítulo 25, nesse texto, Jesus ele fala de uma maneira diferente. Mateus 25, 31. Eu vou ler aqui para vocês. Olha como que fala. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O 32 diz, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Então, olha o texto nos explicando que Jesus ele vem na sua glória, com todos os anjos com ele, e vai se assentar no trono da sua glória. E aqui a gente não vê nuvens, aqui a gente não vê trombeta, aqui a gente não vê ajuntamento. A gente vê que eles já estão ajuntados, os santos já estão vindo com eles. E Jesus ele vai vir para assentar no trono da sua glória e para reinar diante das nações que estão reunidas diante dele. Então é uma vinda diferente. Veja que Jesus ele está falando aqui de uma vinda diferente. E essa é a volta de Jesus após a ira de Deus. Quando a ira de Deus já vai ter passado sobre a terra, Jesus então ele vem aí para começar a reinar e reinar aí durante os 1000 anos, que será o tempo de reinado de Jesus sobre a terra. E nesse texto, entre a primeira e entre o arrebatamento e a vinda, a volta de Jesus à terra mesmo, a gente tem aqui duas parábolas que nos exortam à vigilância. A parábola das virgens, a parábola dos talentos. Ou seja, isso mostra que a volta de Jesus ela será rápida, ou seja, quando começarem os eventos do final dos tempos, não vai adiantar a gente começar a querer arrumar a vida, adiantar querer voltar para ir para a igreja,
Tem gente que está esperando começar a ter princípio das dores para poder voltar para a igreja, para começar a voltar para o ministério, começar a voltar a trabalhar para Deus. Olha, não vai dar tempo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha, vai ser muito rápido. Né? Então, tem pessoas que acham que ainda vai dar tempo, mas vai ser tão rápido. E isso vai acontecer e vão ser tantas calamidades que a gente não vai ter tempo nem de pensar. Né? Cada um vai ter que cuidar da sua própria sobrevivência. Não vai ser um tempo onde a gente vai ter tempo aí para poder parar para estudar Apocalipse, estudar as profecias, ver o que vai acontecer. Não, não vai dar tempo. Né? Por isso que nós devemos ser vigilantes, porque a gente não sabe o dia nem a hora que Jesus ele vai estar voltando. Bom, esses são, creio que com isso eu consigo resumir a minha forma de pensar e como que Mateus 24 e 25 ele nos mostra como será a volta de Jesus, como será o final dos tempos e quando acontecerá o arrebatamento. Eu agradeço você ter disponibilizado o seu tempo assistindo esse vídeo. Se você tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários. Se gostou, dá um joinha, né? Aperta aí um gostei, compartilhe. Né? Então, esse vídeo ele foi feito aí com muito amor e espero que ele possa ter servido para ou colocar alguns novos pensamentos para você, que você que também talvez não concorde muito com as outras posições clássicas que já existem, ou talvez também levantar algumas novas dúvidas para você, ou se você tem algumas oposições quanto a essa minha forma de pensar, pode colocar aí nos comentários que eu prometo que eu vou ou fazer novos vídeos ou responder as suas perguntas. Um grande abraço e fiquem na paz de Jesus.